Ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando. Mais um Nossa Área no ar para você hoje, quinta-feira, de chuva em toda a região. Estamos aqui, como todos os dias, tocando a bola com o timaço de Carlos Batista até meio-dia para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Gabriel Mesquita recebe proposta e negocia saída para o Paysandu. Atual vínculo do goleiro com o Bugre exige liberação imediata mediante a proposta de clubes da Série B. Diretoria encaminha a rescisão contratual de Bruno Gonçalves. Zagueiro estava emprestado ao Azures no Campeonato Paranaense. Ponte acerta a contratação de Matheus Guilherme, do Capivariano, atacante de 25 anos, é um dos destaques da campanha do Leão da Sorocabana na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. De virada, Macaca vence o Brusque por 3-1 fora de casa pela segunda rodada da Série B do Brasileiro Sub-20. Capivariano e Primavera ficam no empate sem gols pelo primeiro jogo da final da Série A2. A partida que decidirá o campeão está marcada para o próximo sábado no estádio Ítalo Limonge, em Indaiatuba. São Paulo vence o Tajeres em Córdoba, na Argentina, na estreia da Libertadores. Alisson marcou o gol da vitória, que deixa o tricolor na primeira colocação do Grupo D. Renato Gaúcho fica por detalhes de voltar ao Fluminense. Conversa entre as duas partes caminham para o desfecho positivo e expectativa é de que acerto seja concretizado ainda hoje. Bandeirantes. – 97102-1493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Promoção é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 19,99. Argamassa AC3, apenas R$ 22,99. Siga o Instagram, @Aeropisos, e acompanhe as melhores ofertas. São 3 lojas em Campinas, região das Amoreiras, Ouro Verde e Jardim Satélite Íris. Tudo em 12 vezes sem juros. Aeropisos é o lugar. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta.
Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Promoção é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 19,99. Argamassa AC3, apenas R$ 22,99. Siga o Instagram, @Aeropisos e acompanhe as melhores ofertas. São 3 lojas em Campinas, região das Amoreiras, Ouro Verde e Jardim Satélite Íris. Tudo em 12 vezes sem juros. Aeropisos é o lugar. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a estreia vitoriosa do São Paulo na Copa Libertadores da América. Jogando ontem no estádio Mário Kempes em Córdoba, na Argentina, o tricolor venceu pelo placar de 1-0. O único gol do jogo marcado por Alisson aos 30 minutos do segundo tempo. São Paulo de Rafael Ferrarese, depois Juan, Arboleda e Alan Franco, Cedric, depois Igor Vinícius, Luiz Gustavo, Alisson, depois Bobadilha, Oscar, depois Luciano e Wendel, Ferreirinha e depois Caleri. A equipe do técnico Luiz Zubeldia. O Tadieres de Guido Herrera Benavides, Portilho, Santiago Fernandes e Riveros, Ortigosa e Portilha, Galarza depois Palácios, Rubem Bota depois Reynoso, Henrique depois Valentim de Pietri, Naruel Bustos depois Girotti, a equipe do técnico Alexander Medina. A arbitragem foi de Felipe Andrés Gonzalez Alveal do Chile. Vitória do São Paulo na estreia fase de grupos da Libertadores, jogando fora de casa. 1 para o São Paulo, 0 para o Tadieres. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Já os ouvintes aqui para você. Eu não me lembro exatamente o ouvinte que mandou, mas ele ouve todos os dias, lá de Hortolândia, e ele perguntou se esse ano lá em Hortolândia a Secretaria de Esportes vai realizar um campeonato de futsal municipal. Vai. É que a organização ela foi separada da Liga de Futsal de Hortolândia e quem vai organizar é a Prefeitura de Hortolândia, segundo o Gleger me disse ontem, lá nos Donos da Bola, tá bom? Então se você que mandou mensagem está ouvindo, está respondida a sua pergunta. Vamos atender aqui os nossos ouvintes. Bom dia. Esse jogador que a Ponte contratou do Capivariano é bem meia boca, e vendo o jogo ontem, o Matheus Anjos continua o mesmo. Em resumo, 2 times fracos. Alexandre. Tá bom, Alexandre. Tá registrado. Concordo plenamente com a sua opinião. O time do Guarani não está entre os favoritos para o acesso. Na minha opinião, o time está fragilizado e sofre com limitação, principalmente no meio campo, e tem alguns reservas sem qualidade de ser titular. Não acredito na qualificação desse elenco até o início do campeonato. Tempos críticos, gostaria de estar equivocado. Sidney, olha, e não se trata de ser pessimista ou otimista. Se trata de ser realista. E o meu compromisso, primeiro eu não tenho nenhuma intenção de ser dono da verdade. Segundo, que eu, nessa profissão, diante do meu conceito, eu não tenho que ser nem positivo nem negativo. Eu tenho que dizer o que está acontecendo, diante da minha verdade. O Guarani não se reforçou. No meu campo, eu perguntei isso ontem para o presidente aqui, para o Amaro. Eu falei, mas o Guarani não tem um jogador de meio campo. Ele falou do Isaac. O presidente do Guarani falou do Isaac. O Isaac está funcionando ou funcionou no meu campo? Então você que é torcedor bugrino, eu não estou querendo dizer que não vai dar nada, não vai acontecer nada de positivo no Campeonato Brasileiro da Série C. Mas como eu não vi, eu não posso criar uma expectativa falsa no torcedor.
Eu tenho que colocar para fora aquilo que eu tenho de conceito. Amanhã, se mudar, nós vamos mudar de opinião também. Eu não sou, afinal de contas, eu não sou um poste que não sai do lugar. Se o Guarani começar a jogar futebol, esses jogadores que chegaram aí, eles surpreendam, nós seremos os primeiros a dizer, tá indo bem. É tudo que a gente deseja e torce. Agora, uma coisa é minha torcida, outra coisa é a realidade. O meu compromisso é com os ouvintes. Eu não tenho compromisso com Guarani nem com Ponte. Não tenho. Meu compromisso é com a verdade, com uma correção, com a honestidade e principalmente o trabalho direcionado para o nosso ouvinte. Esse atacante que a Ponte contratou era titular ou reserva no Capivariano, Alê? Não dá para cravar para você, porque teve jogos que ele esteve fora do time. É um jogador interessante. A Ponte viu a oportunidade. Eu acho, se eu tivesse que escolher, eu traria o Popó. Mas me parece que não foi possível. Gabriel Mesquita era o único jogador que o Guarani tinha acima da divisão que iria disputar, Eduardo Moraes. E ontem, pergunta do Batista, ele tinha já a informação do Gabriel Mesquita, o presidente falou, por enquanto não tem nada. Tá indo pro Paysandu. Então esse tipo de coisa que isso me incomoda, cara, me incomoda. Se não pode falar no assunto, diga, não posso comentar a respeito. Tem negociação em curso? Tem. Ele pode sair? Não queremos que ele saia, mas pode sair. Isso é a mesma coisa da história do final do ano. Nós fizemos uma entrevista aqui com o Amaro, nada contra ele, maior respeito, tá? E perguntamos sobre salários atrasados. Ele disse nesse microfone aqui, pergunta que eu fiz, que não tinha nada atrasado. Chega em janeiro, vem a notícia, janeiro ou fevereiro, que o Guarani teve problema no final do ano, nós fizemos essa entrevista em dezembro, e que foi feito um acerto, um acordo com os direitos de imagem atrasado, mas o presidente disse que não tinha nada atrasado, em dezembro. Então esse tipo de coisa não é legal. Não posso falar, não me interessa falar e eu não quero falar. Legal, mas não diga uma coisa diferente da realidade. É isso que eu faria, né? Porque o Guarani Futebol Clube tem uma torcida gigantesca e toda a satisfação tem que ser dada para a sua comunidade, para a sua torcida, para os seus apaixonados torcedores. É obrigação da diretoria. Se ela faz ou não, isso é um outro problema. Bom dia, CH. Não quero ser chato. Veja bem, a Ponte só contrata errado. Eu já falei, o 8 do Taubaté, um dos melhores jogadores da Série A2 e a Ponte não contrata. Me ajuda aí, CH. Eu gostaria de saber por quê. O cara lembra o Mineiro no modo de jogar, Toninho de Matão. Essa falta de entendimento que você tem, eu também tenho. Só que eu parei de falar porque a gente sabe que clube em dificuldade financeira, ele tem que fazer uma arrumação nas negociações. Eu não estou falando de dolo, de coisa errada. Eu estou falando de, fazer escambo, fazer troca, né? Vender para quem pode parcelar, devo mais, pago quando puder. É assim a vida de um time sem dinheiro. Não é a Ponte, não é o Guarani. É a maioria dos times. 95% dos times do Brasil estão quebrados. Nitidamente é isso. Agora, faz muito tempo que a meritocracia não entra em pauta. Mas muito tempo. Ontem li uma opinião do Denilson de que Rogério Ceni seria o mais indicado para assumir a seleção brasileira como técnico. Ora, passará a ter de se assumir. Bem, sabemos que o cargo, ele não tem rabo preso com ninguém. Bem, sabemos que o cargo de técnico da seleção é só um enfeite, um boi de piranha. Quem escala os jogadores é a própria CBF e os empresários à custa de muito dinheiro. Grande abraço, Wagner. O que acontece com a seleção brasileira, para resumir o que eu penso, é o seguinte: o treinador da seleção brasileira não tem autonomia. Sabe por quê? Não é porque ele é frouxo. É porque todos os direitos de transmissão para o mundo dos Jogos do Brasil são vendidos. E uma coisa é uma peça de teatro com Antônio Fagundes e o Tony Ramos. Outra coisa é sem eles. O preço é outro.
Então, quando o Brasil vende, ele vende com Neymar, com Vinícius Júnior, com Rodrigo. E quando esses caras não estão, o preço muda. Como é vendido antecipadamente, então é entregue. Isso aí eu não tenho informação. Eu deduzo que seja assim. Então, a CBF entrega para o treinador o seguinte, ó. Você vai cobrar, eu vou convocar quanto? 23 jogadores? Perfeitamente. Esses 10 tem que estar sempre na lista. Razões comerciais. Se tá certo ou tá errado, você tira a sua própria conclusão. Um abraço, Wagner. De onde vem o dinheiro dos pagamentos atuais da ponte? A conta não bate. Alexandre, não bate mesmo. Toda vez que eu posso, eu pergunto pro presidente. E ele sempre responde. Mas agora faz tempo que eu não pergunto. Preciso voltar a perguntar. Obrigado pelo retorno sobre a Liga de Hortolândia. Perna, um abraço, Perna. Obrigado. É obrigação da gente, meu velho. Vai ter o campeonato sim, viu? Segundo o Gleger, vai ter. E ele é o secretário de esportes. A Ponte contratou mais um atacante que não faz gols. Jogou 17 jogos e marcou um gol. Resultado já imaginamos. Carlos do Jardim do Lago. Não é à toa que o futebol de Campinas está se arrastando. Espelho da diretoria. Plantou limão, colhe limão. Não outra coisa. Estou falando das duas diretorias. Marcelo Pimentel. É isso aí. Esse presidente do Guarani é de dar dó, entendeu? Abraço, Renato Bugrino. Registrado. Bom dia, CH. Quando puder, veja esse vídeo para a gente tomar conhecimento. Vladimir, do Jardim Aurélia. Em Campinas, 11h47 agora. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Reta final de preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro. No próximo final de semana, daqui 2 finais de semana, teremos o Guarani estreando contra o Maringá. O jogo está marcado para o estádio Brinco de Ouro da Princesa. E o Guarani que pode não ter o seu goleiro titular do Campeonato Paulista. Gabriel Mesquita recebeu uma proposta oficial do Paysandu e deve sair realmente, porque o atual vínculo dele com o Guarani exige liberação imediata diante de uma proposta de clubes da Série B, como é o caso do Paysandu. Gabriel Mesquita foi bem, demais na disputa do Campeonato Paulista, foi eleito em algumas partidas como craque do jogo pela equipe da Rádio Bandeirantes e deve mesmo encaminhar a sua saída com destino a Belém do Pará para jogar no Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro. As condições financeiras, a proposta é muito além daquilo que o Guarani pode pagar. Bugre também que está encaminhando a rescisão contratual do zagueiro Bruno Gonçalves, Ele estava emprestado ao Azures, disputou o último campeonato paranaense, não faz parte dos planos aí do técnico Maurício Souza, vai ser liberado para seguir a sua carreira. Guarani segue em Águas de Lindóia, lá em Campinas treina de forma forte, para a Série C. Jogo treino no próximo sábado contra o Pouso Alegre. Vai ser o último antes da estreia no Campeonato Brasileiro. Guarani acertando detalhes, portanto, para começar a sua caminhada na 3ª Divisão Nacional, CH. Eu trouxe em destaque aqui o Renato Gaúcho é o novo treinador do Fluminense, tá? Acabou de fechar. Vai voltar pela 6ª vez no clube. Renato Gaúcho é o novo treinador do Fluminense. Bom, para comentar o Guarani e essa coisa do Gabriel Mesquita, por exemplo, o presidente teve a oportunidade de dizer o seguinte, olha, por enquanto não tem nada fechado, mas tem uma cláusula no contrato dele que qualquer time da Série A e Série B, se ele tiver proposta, nós temos que liberá-lo de maneira imediata. Simples, não está no contrato? É a verdade. A verdade tem que ser dita. 11h49, Gleger Zorzin, chegando agora para falar do Guarani. CH, um abraço para você, bom dia para o amigo ligado na Bandeirantes. É uma notícia ruim aí para o torcedor bugrino, A possível saída do Gabriel Mesquita. Aliás, já tem até algumas informações que está tudo certo já e ele já está indo lá para Belém do Pará. Ele vai trocar o Guarani pelo Paysandu. Não sei se eu trocaria, viu, CH? O Gabriel Mesquita que mostrou muita competência aí no Campeonato Paulista nesse seu retorno, Mas a gente sabe como é que é a dinâmica do futebol. A dinâmica do futebol, o cara vai bem, desperta interesse de outros clubes, É assim que funciona. Então, mas é realmente uma notícia ruim o Guarani ter que liberar aí o goleiro Gabriel Mesquita para estar indo ao Paysandu. Aí vem a questão, O Guarani fica com aqueles que estão,
Guarani aposta nesses meninos, apostaria na base, né? Daria oportunidade a esse jogador, contrataria um novo goleiro. É muito importante, o campeonato é muito pesado, né? A Série C precisa de jogadores experientes, precisa de jogadores minimamente rodados. Então realmente é uma preocupação. Agora, precisa ver. Na entrevista dada pelo presidente Rômulo, né? Diz que ainda tem contratações chegando, né? Um atacante, um meia, né? Um lateral. Vamos ver. Agora vai ter que adicionar aí mais uma alternativa nessa lista de novas contratações. O Guarani, se perder realmente o Gabriel Mesquita, vai precisar ir ao mercado e contratar um goleiro. E aí, CH, eu contrataria um goleiro mais experiente, porque a Série C pede isso, né? Jogadores experientes. O Guarani, que é um time jovem, né? Tá apostando na juventude, mas no gol, sem dúvida nenhuma, precisa de um cara mais vivido, mais rodado, CH. Em Campinas, 11h52 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Mandando um abraço pro Bisnaga Oliveira, obrigado pela sua mensagem. Vendo o jogo do Retrô ontem, na final do Pernambucano, a Série C não será fácil. Um abraço, obrigado, viu? Um abraço para você, Bisnaga. Agora o Catarino falando da ponte. Fala, Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca que venceu ontem o Brusque 3-1 de virada fora de casa, Campeonato Brasileiro Sub-20. Ponte que já havia estreado no campeonato, né, perdendo para o Ituano em casa, se reabilita, consegue a primeira vitória contra o Brusque. Já no profissional, a Ponte acertou a contratação do atacante Matheus Guilherme, 25 anos, estava no Capivariano, é destaque da campanha do Capivariano na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. O time subiu, né, para a divisão de elite, está disputando a final contra o Primavera, ontem no primeiro jogo 0-0 em Capivari. Então chega para reforçar aí o sistema ofensivo da Ponte. O Matheus Guilherme é um dos jogadores que já estavam sendo observados há um bom tempo, né? Foi feito todo um trabalho de observação por parte da comissão técnica do departamento de futebol com relação a destaques da última Série A2, e a Ponte acabou acertando com o Matheus Guilherme, mais um ponte pretano que chega para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, CH. Obrigado, Catarino. E agora comentando a Ponte, Gleger Zorzin. É a Ponte que acerta aí a contratação do Matheus Guilherme, né? Boa contratação, viu, CH? Gostei do nome. Jogador que é destaque, né? Apenas 25 anos. Foi bem na Série A2. Conquistou aí o acesso com a equipe do Capivariano. Vai disputar agora o título, né? Uma boa contratação. Acho que é um nome interessante, um nome importante, de um jogador que está acostumado com essas... com divisões inferiores. A Ponte que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, e ele vem de um campeonato, essa Série A2 aí basicamente é o mesmo perfil, tá? Do que pede uma Série C. Então eu gosto da contratação, eu gosto do nome, eu acho que é um jogador que chega para agregar, para brigar por posição, e sem dúvida nenhuma num setor que a Ponte teve muita dificuldade no Campeonato Paulista, né? Setor de ataque. Então, para mim uma boa contratação. Para mim, esse é praticamente um investimento, né? Um jogador de 25 anos. Ainda a gente não tem informação sobre as questões contratuais, de como vai funcionar, de prioridades de compra, essas coisas. Mas, sem dúvida nenhuma, essa contratação, para mim, dá para dizer que relativamente é uma contratação boa. Uma contratação que gera uma expectativa muito boa. Pela performance do atleta, né? Na Série A2 do Campeonato Paulista, acerta a diretoria da Macaca, do CH. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
Aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Promoção é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 19,99. Argamassa AC3, apenas R$ 22,99. Siga o Instagram, @Aeropisos, e acompanhe as melhores ofertas. São 3 lojas em Campinas, região das Amoreiras, Ouro Verde e Jardim Satélite Íris. Tudo em 12 vezes sem juros. Aeropisos é o lugar. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar as competições internacionais e nacionais. Eu começo destacando a Libertadores. Ontem, jogando na Argentina, primeira rodada da fase de grupos, o São Paulo venceu o Talleres pelo placar de 1-0. Já o Botafogo, atual campeão, perdeu para a Universidade de Chile também pelo placar de 1-0. Ontem o Atlético Nacional venceu o Nacional por 3-0 e o River Plate, fora de casa, bateu o Universitário do Peru pelo placar de 1-0. Hoje tem a estreia do Palmeiras, 7 da noite no Peru. O Verdão pega o Sport em Cristal. Hoje também às 7 da noite na Fonte Nova tem Bahia e Internacional. 9h30 na Venezuela, Deportivo Táchira e Flamengo. Já pela Sul-Americana, ontem jogando em casa, o Corinthians perdeu para o Huracan pelo placar de 2-1. Também primeira rodada da fase de grupos. Vasco e Melgar no Peru empataram por 3-3. 1-1 foi o resultado de Vitória e Universidade Católica, que jogaram em Salvador. Já o Grêmio, fora de casa do Paraguai, venceu o Esportivo Luquenho pelo placar de 2-1. Resultados, portanto, dos times brasileiros nesta primeira rodada da Libertadores e também da Copa Sul-Americana. Ontem, pela decisão do Campeonato Pernambucano, o Sport conquistou o título. Perdeu no tempo normal para o Retrô por 2-1, mas nos pênaltis, jogando na Ilha do Retiro, venceu pelo placar de 4-2. Destaque para a competição Série A2, Campeonato Paulista da Série A2, primeiro jogo da grande decisão, jogo realizado em Capivari. Capivariano e Primavera empataram pelo placar de 0-0. Jogo decisivo no próximo sábado, 3 da tarde, em Indaiatuba. Campeonato Brasileiro da Série A, segunda rodada já será realizada neste sábado, 18h30, tem Corinthians e Vasco. No mesmo horário, Ceará e Grêmio, 9 da noite, Botafogo e Juventude. No domingo, Fluminense e Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro e São Paulo, 18h30, Mirassol e Fortaleza, Inter e Cruzeiro, além de Vitória e Flamengo, Sport e Palmeiras. 8h30 também no domingo, tem Santos e Bahia. Neste fim de semana, começa o Campeonato Brasileiro da Série B. Amanhã, às 19 horas, tem Goiás e Amazonas. 9 da noite, Paysandu e Atlético Paranaense, Criciúma e Operário. No sábado, às 4 da tarde, tem Coritiba e Vila Nova. No mesmo horário, CRB e Chapecoense. 6h30, América Mineiro e Botafogo. No domingo, 19 horas, jogam Ferroviária e Volta Redonda e Cuiabá. Ainda no domingo, 8 da noite, tem Avaí e Novo Horizontino. Fechando a rodada na segunda-feira, 7 da noite, Atlético Goianiense e Atletique. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de
fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Pensou peças para moto, carro ou caminhão? Pensou Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você